Boa noite, alunos e alunas do curso Técnico em Administração. Bem-vindos à nossa primeira aula de Processos Contábeis 2 online. Nessa primeira aula, como a gente fez na outra disciplina, a gente vai rever os conceitos que a gente já viu em sala, aprendeu em sala, tirar dúvidas, podem me mandar se tiver, para que depois a gente possa iniciar um novo conteúdo, ok? A gente vai primeiro voltar um pouco, se situar, lembrar os conceitos importantes dessa matéria aí, que a gente tem visto de curso ao longo do módulo, ao longo desse trimestre, e aí depois a gente continua no novo conteúdo, ok? Então vamos lá. Custos. Custos são todos os consumos de recursos relativos à atividade de produção, prestação de serviços e para disponibilização de mercadorias vendidas mensurados monetariamente, ou seja, em dinheiro, né? A gente quer medidas em dinheiro. Aqui a gente sabe, a gente já definiu logo no começo, no início do curso, a diferença entre despesa e custos. As despesas são os gastos relacionados à manutenção da empresa, às atividades administrativas, etc. Os custos já são os gastos relacionados ao produto final, né, à produção de um produto, no caso também aqui aos gastos de uma prestação de serviços para empresas que apenas prestam serviços, né? E de mercadorias também vendidas, na disponibilização destas. Porque existem empresas que apenas vendem mercadorias, tem empresas que prestam serviços, como o serviço de táxi, um hotel, uma clínica, né? O serviço prestado ali é o próprio serviço. O que gera ali, a venda ali é de serviço, não é um produto. E empresas industriais, que aí sim é a produção, a elaboração, a fabricação de um produto, tá? Então vamos lá. Fazer a contabilidade de custo de uma organização é entender onde estão e como se comportam os custos dentro dela, dentro da empresa. Né? A gente precisa ter esse conhecimento de como são os custos, como eles se comportam, para saber e trabalhar na melhor forma de alcançar os resultados, alcançar os lucros, né? Porque se eu não conheço os custos do meu produto, eu posso correr o risco de vender um produto e não alcançar um lucro. O meu lucro, a minha venda apenas às vezes sana os custos e às vezes nem os custos, aí eu tomo prejuízo. Então eu preciso saber quanto é o custo para estabelecer o preço de venda e assim alcançar o tão desejado lucro, ok? Assim é necessário colocar no papel os gastos como matéria-prima, com funcionários, com fornecedores, energia, água, entre outros elementos fundamentais para que o produto ou serviço que a sua empresa oferece ganhe o mercado e traga os lucros e resultados que você espera, ok? A importância aí de conhecer os custos. Então vamos às classificações dos custos. Simplificadamente, os custos e despesas podem ser classificados de duas formas. Quanto ao objeto de custo, em custo direto e custo indireto. A gente já viu também isso, né? O meu custo direto ele pode facilmente ser vinculado ao meu produto. Por exemplo, quanto mais produto eu fabrico e vendo, mais embalagem eu vou precisar, está ligado diretamente, proporcionalmente. A mão de obra, quanto mais produto eu fabrico e vendo, mais mão de obra eu vou precisar para fabricar aquele produto, ok? Esses aí são os custos considerados custos diretos, que eu posso facilmente ligar a meu produto. Já os custos indiretos são aqueles custos que eu preciso de um rateio, ou seja, de uma divisão, distribuição proporcional para saber, para identificar qual foi o custo, por exemplo, de energia elétrica da fábrica distribuída ali pelos produtos. Eu preciso fazer um cálculo, uma divisão para saber quanto que cada produto gastou de energia. Não é facilmente identificado, não consigo facilmente ligar ao meu produto um gasto com energia elétrica. Esses, então, são os custos indiretos. Energia elétrica, conta de água, conta de o aluguel, por exemplo, da fábrica. Tudo isso eu preciso desses gastos aí
para eu fabricar o meu produto, ok? Então eles são considerados custos, porque estão ligados à produção. Mas são custos indiretos porque eu não consigo facilmente identificar e quantificar quanto que cada um gastou para um determinado produto. Não é como direto, né? Ok? Qualquer dúvida me manda. Quanto ao volume de produção ou venda em custos fixos e em custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não se alteram com o volume de produção. Ou seja, por exemplo, o meu aluguel, o aluguel da fábrica, se eu produzo 1000 produtos ou se eu produzo 100, ele vai continuar o mesmo, ok? Já a matéria-prima, por exemplo, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu vou precisar para fabricar aquele produto, certo? Então ele é variável, ele varia de acordo com o meu consumo, com o meu volume de produção, ok? Se vocês analisarem bem, dá para perceber que geralmente quando um custo é direto, ele também é variável. Quando um custo está ligado diretamente ao meu produto, ele varia de acordo com o volume de produção, ok? Já um custo indireto, ele geralmente é um custo fixo, considerado fixo, porque ele não varia conforme a quantidade e o volume da minha produção, certo? Por exemplo, a energia elétrica de uma fábrica, ela é considerada um custo fixo, apesar de o valor às vezes alterar de um mês para outro, ele não é variado de acordo com a quantidade ali de produtos. Se eu mudar poucos itens de produção, não vai alterar tanto a minha energia elétrica, né? A não ser que seja um volume muito maior, que eu fique de noite ali trabalhando numa fábrica. Então, assim, geralmente ele é considerado fixo e indireto. Eu posso vincular aí, geralmente um custo direto, ele é variável, e um custo indireto, ele é fixo, ok? Então, vamos continuar. Calculando os custos. Se eu me lembro bem, essa parte de calcular os custos foi a parte que a gente teve mais dificuldade em sala de aula. Mas não é nada muito complexo. Às vezes é só mesmo pensar um pouquinho, analisar um pouquinho com calma, ok? Vamos falar um pouquinho. O custo de produção é o indicador que mostra o valor gasto na fabricação de um produto. Você pode calcular o custo de produção unitário ou o custo de produção total. Ou seja, eu posso calcular o custo de um produto isolado e também da minha produção num todo, conjunto dos meus produtos, de uma empresa. Dependendo dos seus objetivos, ou seja, dependendo da minha intenção. Às vezes eu quero calcular quanto que sai a minha unidade para estabelecer o preço daquilo ali. E às vezes eu preciso saber o custo de produção total para saber, por exemplo, quantos de insumos eu vou precisar de matéria-prima, certo? Ok. O cálculo do custo de produção pode ser resolvido com a seguinte fórmula. CP é igual a MP mais MOD mais CIF, ok? Sendo que CP é o custo de produção, MP é a matéria-prima, MOD, mão de obra diretamente ligada à minha produção, e CIF, o custo indireto de fabricação. Ou seja, ali, CP, custo de produção, MP, matéria-prima, né, que vai incluir os materiais, os fretes, seguros, impostos sobre aqueles produtinhos, sobre aquela matéria-prima. A mão de obra direta é o salário dos funcionários envolvidos na fabricação, né? Não os funcionários administrativos, não. Os encargos sociais, uniformes, EPIs, né? Os treinamentos que foram dados para esses funcionários aí ligados à minha produção, tudo isso vai entrar aqui em mão de obra direta. E CIF é o custo indireto de fabricação, por exemplo, aquele que não foi vinculado diretamente, como a gente já olhou no slide anterior, energia elétrica, manutenção, depreciação de máquinas. A gente sabe que conforme vai usando, as máquinas vão perdendo seu valor, mas isso não tem como ser quantificado por produto, então ele é considerado um custo indireto de fabricação. Continuando, esse aqui é um cálculo simples. Na verdade é só uma sominha, eu tenho que saber quanto que foi gasto de matéria-prima, de mão de obra e os custos aí indiretos
para saber o custo total da minha fabricação, custos da minha produção. Aqui a gente viu o custo da mercadoria vendida, é o CMV, que é igual a EI, ou seja, estoque inicial, mais CO, são as compras feitas, né? Menos o estoque final. Ou seja, eu preciso saber o custo das mercadorias vendidas. Isso é para empresas comerciais que vendem mercadorias. Eu preciso saber quanto que tinha no meu estoque inicialmente, somados as minhas compras efetuadas para repor o meu estoque, menos o estoque final, menos o que sobrou lá no final após aquele determinado período de vendas. Eu vou ter o custo das mercadorias vendidas. E já em caso de empresas industriais, eu tenho o custo do produto vendido, porque já é uma fábrica, eles fabricam o produto, então já é um outro tipo de cálculo. Então eu tenho o CPV, custo do produto vendido, é igual a estoque inicial, mais as compras, mais CT, que é o custo de transformação. Aqui embaixo, aqui, ó, coloco como mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, ok? Isso aqui é o custo de transformação do período. Mão de obra direta e o custo indireto de fabricação vão entrar aqui nesse CT. Menos o estoque final, menos o que sobrou. Vocês podem voltar um pouco no caderno de vocês, que a gente fez exercícios com esses dois exemplos de custos, para vocês lembrarem um pouco. Não é nada muito complicado. Você vê que é continha de mais e menos. É só questão de analisar ali nos gastos da empresa, nos custos, o que vai encaixar aqui no estoque, nas compras, nos custos de transformação e no estoque final. A finalidade da contabilidade de custos. Para que a gente estuda os custos? Já dei uma prévia no comecinho. A finalidade contábil, mensuração monetária dos estoques da empresa. Conhecer o CMV para apurar os resultados. Quando eu falo de apurar os resultados, sim, estou falando da DRE, demonstração do resultado do exercício, ok? Que vai ser o quê? A gente já volta lá nos exemplos de DRE que a gente fez, que eu pedi para vocês para encontrar o lucro bruto. Para encontrar o lucro bruto dos resultados da minha empresa, na minha DRE, eu preciso tirar o CMV. Eu só consigo achar a palavra lucro na minha DRE depois de tirar o CMV, que é o custo. Então tá aí a importância, né, de sabermos os custos, o CMV, de saber calcular o CMV, porque nem sempre vai ser dado o valor do CMV. E para achar o lucro bruto e depois, seguindo ali a DRE, o lucro líquido, para eu mensurar, achar o resultado na minha DRE do lucro da minha empresa, eu preciso saber calcular quanto que custou o meu produto, quanto que custou a minha mercadoria vendida. Eu preciso ter esse cálculo em mente, ok? Então é isso, a gente sabe que contabilmente a gente precisa ter acesso a números e informações para saber, para ter resultados concretos e trazer informações para os usuários, né, os sócios, a quem interessar ali pela contabilidade da empresa. E também temos as finalidades gerenciais, que é o planejamento, o controle, a tomada de decisão, a fixação dos preços de venda e determinar a rentabilidade de cada produto. Eu tenho que saber quanto cada produto está rendendo para a minha empresa, quanto que eu estou lucrando ali com a venda daquele produto. Eu só sei isso se eu souber quanto ele me custou, ok? Eu só posso fixar o preço de venda de cada produto sabendo quanto custo ele gera e quanto lucro eu quero obter com a venda dele. Aí eu posso determinar e fixar o preço de venda. Tá aí a importância do custo. Uma empresa que ela vende aí serviço, produto ou mesmo mercadoria, ela precisa saber quanto que cada serviço custa, quanto cada produto custa, quanto cada mercadoria, disponibilização de mercadoria custa, para determinar o preço aí de vendas, ok? Vamos estudar direitinho. Seguindo aí então, temos a sequência princípios aplicados aos custos. São as regras que regem aí os custos da minha empresa, os lançamentos, os registros dos custos. A gente fez trabalhos
né? Passei no caderno também, expliquei em sala de aula, mas vocês apresentaram trabalho sobre essa matéria, cada grupo apresentou sobre um princípio. Espero que vocês lembrem bem. Se não lembra, vamos voltar, né, gente? Rever aí no caderno, rever a aula e pode me perguntar, colocar as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá. A contabilidade é governada por um conjunto de leis de formação, chamados de princípios, que servem para guiar a utilização da contabilidade no dia a dia empresarial. Tudo que se faz tem que ter regras ou padrões ou leis que reguem para que tenha uma organização, para que tenha uma padronização ali e oriente mesmo os lançamentos, as decisões, todo o regimento de tomar decisões de uma empresa, tá? Seguindo. O primeiro princípio é o princípio da entidade, que diz que o patrimônio da entidade ou da organização não se confunde com os de seus sócios, acionistas ou proprietário individual. O que isso quer dizer? A minha conta particular não pode se misturar à conta da minha empresa. Ou seja, se o sócio tem uma conta de telefone particular, não pode ser lançado na empresa como uma conta, como uma despesa da empresa, tem que ser separado. Isso parece óbvio, mas em empresas pequenas, empresas familiares, ou que seja, empresas menores, geralmente isso acontece muito, de misturar ali as contas pessoais com as contas da empresa. Isso atrapalha a visualização do lucro, da renda da empresa, porque se está misturando as despesas, às vezes não sabe para onde que está indo o lucro ou o dinheiro da empresa. E aí é complicado, né? Na verdade não pode acontecer isso, né? É um dos princípios aí dos lançamentos daí dos custos, ok? O princípio da continuidade pressupõe a continuidade indefinida das atividades operacionais de uma entidade até que haja evidências ou indícios muito fortes do contrário. O que isso quer dizer? Que para todos os efeitos eu tenho que tomar as decisões partindo do pressuposto que minha empresa vai tem uma vida longa, né? Tem a continuidade dela. Eu não posso tomar decisões baseadas e se minha empresa falir e se ela acabar, não. Apesar de somente se houver evidências de os números mostrarem, né, de que ela realmente está à beira da falência, nada disso deve ser presumido antes do tempo, né? Eu tenho que presumir que ela vai continuar. Se ela está passando por uma fase ruim, eu tenho que analisar como ela pode sair dessa fase, melhorar e não já pensar no final dela, ok? O princípio da continuidade da empresa, da organização. O princípio da oportunidade, ele é o reconhecimento de ativos e passivos nos registros contábeis imediatamente ao período que ocorreu. Exemplo, a venda de um ativo deve ser escriturada exatamente na data que ocorreram efetivamente. O princípio do registro pelo valor original determina que os itens do patrimônio devam ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda corrente nacional, independente do que vale no mercado atualmente. Na prática, isso vale para a compra de veículos ou imóveis, por exemplo. O princípio do registro pelo valor original é o seguinte: mesmo que aquela determinado item sofreu desvalorização ou valorização no mercado, ele deve ser registrado no valor original, no original de compra, ok? No valor que realmente foi, que ele valia no ato da transação, ok? Não pode calcular ou prever, teve uma queda no valor, teve um aumento, ou mesmo que seja em moeda, por exemplo, lá no dólar vale diferente do real. Não, é na moeda nacional, no valor original deste item, ok? O princípio da competência determina que os lançamentos das operações sejam reconhecidos nos períodos em que ocorreram, não importando o recebimento ou pagamento. No dia a dia da empresa, esse princípio pode ser observado quando se vende um produto ou mercadoria, por exemplo. A receita deve ser reconhecida na data da venda, independente de o recebimento ocorrer à vista ou a prazo. Então, o princípio da competência, ele prevê o quê? Que
o lançamento de uma determinada operação seja lançada no dia em que a operação foi feita, né? Se o recebimento ou pagamento for a prazo ou futuro, independente da negociação que seja, a data em que foi realizada essa operação deve ser a data do lançamento, ok? Princípio da prudência. Determinar a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os do passivo, sempre que apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais. O nome já fala, o princípio da prudência, de sempre prever, esperar o melhor, mas se precaver pelo pior. Por exemplo, se eu tenho uma dívida trabalhista que vai ser entre 2.000 e 5.000, eu vou sempre assumir que pode ser 5.000, para que eu tenha reserva, porque se for para 2.000, ok, melhor ainda. Mas se for para 5.000, não vai ser nenhuma surpresa. Eu vou ter aquele valor reservado. E do menor valor por ativo, se eu conto com recebimento de algum valor entre 1.000 e 2.000, eu vou adotar sempre 1.000, porque eu não posso contar que vai vir 2.000 e se vier 1.000, eu já tenha feito conta, tenha feito compromisso com aquele valor, ok? É adotar o menor valor para ativo e o maior valor para passivo. É isso, gente, a aula de hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, se tiverem questões, questionamentos, por favor, pode me perguntar. Eu peço que vocês revisem o caderno de vocês, revisem a matéria e vamos sanar todas as dúvidas, todas as questões, para que na próxima aula a gente já possa dar sequência ao conteúdo, né? Continuar aí uma matéria nova. Boa noite a todos e obrigado por estarem aqui comigo.